Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Agradecemos inicialmente a presença de todos vocês aqui nessa reunião. Essa reunião que iria, ter início às 2h30, mas houve algumas mudanças e que nós tivemos que postergá-la, para agora, para as 16 horas. Alguns já sinalizaram que não poderiam estar presentes em virtude da mudança no horário, mas que bom que nós estamos aqui, né? Essa reunião é uma reunião de extrema importância, porque nós vamos aqui trazer informações sobre os exames periódicos do IFAL 2024. Por mais que já tenham sido realizados no ano passado, se faz necessário a gente trazer essas informações novamente, a importância, dos nossos exames periódicos, como vão acontecer, a periodicidade, quem realmente deve realizar. Então, achamos por bem, nós que fazemos a DGP e também o SESMIT e o CIAS, convocar essa reunião, chamar os servidores, as lideranças, para trazermos essas informações, né? Os exames periódicos, eles estão lá previstos na Lei 8.112, de 90, e no Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009. E a realização dos exames periódicos, eles têm como principal objetivo preservar a saúde dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e também das doenças ocupacionais e profissionais. E algo muito importante no ano passado, os relatos que nós tivemos de alguns servidores nossos que há muito tempo não haviam realizado nenhum tipo de check-up e com os exames periódicos puderam realizar. Então, sem dúvida, foi algo muito importante para nós. Houve uma luta muito grande por parte da gestão para que os exames periódicos do IFAL, eles realmente acontecessem, se tornassem realidade. E a gente está dando continuidade. Depois de muita luta, conseguimos. Então, penso que é importante a gente sempre, por mais que a gente saiba, que a gente possa debater, que a gente possa tirar as dúvidas, que a gente possa receber essas orientações, porque a partir dessa reunião aqui, nós que somos agora em 49 pessoas, que a gente possa levar as informações que aqui nós vamos receber, a gente possa levar para outras pessoas, para outros servidores. Não somente os diretores gerais, os assessores, as CGPs, mas todos os servidores que aqui estejam presentes possam levar essas informações, certo? Aqui está presente também a doutora Vólia, como eu já citei, que é a nossa médica do trabalho, faz parte da nossa equipe do SESMIT, e a doutora Vólia vai trazer maiores informações sobre os nossos exames periódicos, ela que está ali encabeçando, a atuação e o desenvolvimento dos nossos exames periódicos, junto com a ANABIM, que é a empresa contratada, para ser esse canal com as clínicas e as instituições que vão resolver, que vão desenvolver, que vão fazer com que os nossos exames periódicos eles realmente aconteçam, certo? Nesse momento, vou passar aqui a palavra para a doutora Vólia, que vai fazer uma breve apresentação, e vai falar um pouco sobre os exames periódicos. Eu peço a vocês que ela vai apresentar, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ou colocar no chat, ou levantar a mão, que eu vou acompanhando aqui, para vocês poderem ir perguntando, tá certo? Doutora Vólia, com a senhora. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Vólia Brandão, eu acho que quase todos já me viram, apresentando tentando explanar algo sobre exames periódicos. Eu vou colocar aqui, vou espelhar a tela. Todos estão visualizando? Sim, doutora Vólia, vocês visualizam? Pronto. Tudo certo? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os exames médicos periódicos. O ano passado, foi nosso primeiro ano de realização dos exames médicos periódicos. A gente sabe que, ao longo do percurso, tivemos várias trocas de clínicas, algumas situações que a gente precisou realmente mudar para deixar o serviço mais eficiente. Como foi o primeiro ano? Oi? Alguém quis falar alguma coisa? Não.
Então, assim, a gente sabe que é mais a experiência, né? A gente não tinha tanta experiência com o sistema, tinha só eu, a nossa enfermeira do trabalho, ela estava afastada, licença maternidade. Então, a gente pôde aprender muita coisa, né? E eu vou passar um pouquinho do que são os exames periódicos, a importância, né? O cronograma desse ano, e depois algumas dúvidas, né? Que a gente modificou no e-book. Se alguém tiver alguma situação que queira compartilhar, vai ser bem-vinda. Então, DGP, junto com o CSS e com o CIAS, estão realizando os exames médicos periódicos. O que são os exames médicos periódicos? São exames que devem ser realizados periodicamente, onde se avalia o estado de saúde do servidor com o objetivo de detectar situações de risco de forma mais precoce possível. Visam identificar possíveis alterações relacionadas ou não com a atividade laborativa e ou com o ambiente de trabalho do trabalhador, além de ser um instrumento para a preservação de agravos à saúde. Então, foi um grande avanço, né, que nós tivemos no ano passado, né, com a contratação dos exames médicos periódicos no IFAL. A gente nunca teve, né, de a gente poder monitorar, né, a saúde do servidor, né, e poder avaliar, poder o servidor ter a oportunidade de fazer alguns exames. Bem, os exames periódicos, eles estão dentro de um programa maior, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PCMSO, ele é um programa feito pelo médico do trabalho, de acordo com o que foi colocado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a engenharia e segurança do trabalho, ela vai no local de trabalho e ela vai mapear quais são os riscos a que aquele trabalhador, aquele servidor está exposto no seu ambiente, né, no seu setor de trabalho. E, a partir dali, o médico do trabalho, ele vai poder definir quais são os exames que devem ser feitos para manter a segurança, manter a saúde daquele trabalhador que está exposto àqueles riscos. Então, desde que nós assumimos o concurso, né, no início da pandemia, finalzinho de 2019, 2020, né, a equipe de segurança do trabalho vem fazendo um trabalho, né, indo nos campos, avaliando quais são os riscos a que os servidores estão expostos. Houve a contratação de uma empresa dos instrumentos, né, de medição, né, de ruído, de químicos, dando produtos químicos também. E, ao longo desse processo, nós já temos vários PGRs e vários PCMSOs confeccionados. Então, dentro desse programa, nós temos alguns exames obrigatórios. E o periódico ele está dentro de um desses exames, dentro desse programa de controle médico de saúde ocupacional. E no que cabe ao periódico do servidor público, né, o periódico está estabelecido não só na NR, né, 7, que seria a norma regulamentadora número 7, e nós temos algumas normas regulamentadoras em relação à saúde e segurança do trabalho, mas também ele foi estabelecido no artigo 206A da Lei 8.112 de 1990, regulamentado pelo Decreto 6.856, de maio de 2009, e pela Portaria Normativa número 4, de 15 de setembro de 2009. De posse dessa informação, né, o IFAL seguiu um estudo técnico preliminar, seguiu uma pesquisa de preço, culminou com termo de referência e licitação, forma de pregão, e que a empresa ganhadora foi a Anabim. Então, é bem importante a gente falar isso aqui, gente. Nós, enquanto IFAL, enquanto Segurança do Trabalho, enquanto SESMIT, né, Medicina do Trabalho, Saúde e Engenharia de Segurança, a gente não está... Quem está fazendo os acordos com as clínicas, quem está fazendo os acordos, os contratos com os laboratórios, com as empresas que realizam os exames, não é o IFAL diretamente. O IFAL contratou uma empresa, que é a Anabim, e a Anabim é quem vai escolher ou definir ou fazer seu contrato com aquelas empresas que vão prestar o serviço. É nossa função fiscalizar, repassar para a Anabim algumas situações de um atendimento inadequado, ou alguma situação que tenha acontecido, né, que a gente precisa modificar. Então, assim, não é o IFAL quem contrata, né? É a Anabim, o IFAL contratou, e a terceirizada, a contratada, é que vai realmente prestar o serviço. Não é obrigatório realizar o exame médico periódico, né? Então, é assegurado ao servidor, isso está no decreto, o direito de não participar dos exames periódicos, tá? A periodicidade dos exames, ela é bienal, de 18 a 45 anos, anual acima de 45 anos,
anual ou intervalos menores para aqueles servidores que estão expostos a algum risco, independente da sua idade, que possam implicar o desencadeamento ou agravamento da idade com alguma doença ocupacional ou profissional, e para os portadores de doenças crônicas. A cada 6 meses, para os servidores que operam raio-x ou substâncias radioativas. Isso é bem importante, na verdade, porque começamos no ano passado. Então, como a gente nunca fez, né, nunca fizemos exame periódico no IFAL, a gente contratou todo mundo, o sistema contratou todos. Na verdade, era para contratar todos. Então, quando eu digito lá que estou contratando, que estou convocando no sistema a reitoria, ele vai convocar, seria para convocar todos os servidores, excluir aqueles que estão de licença maternidade, licença capacitação, né, licença de saúde, mas a gente sabe que o sistema é falho, muitas vezes ele convoca quem não deveria e não convoca quem deveria. Né? Isso aconteceu bastante no ano passado, é um sistema realmente bem antigo, então eu acredito que ele não esteja, a tecnologia dele realmente é bem abaixo do que a gente vê hoje no mercado, né? Mas assim, se o ano passado nós convocamos todos, nem todo mundo deve ser convocado esse ano. Então, se você tem entre 18 e 45 anos e você não tem nenhum risco, né, no seu ambiente de trabalho, você só vai ser convocado em 2025. Ou só é para ser em 2025, tá? Só é para ser assim, o sistema, tá? Então, assim, anual, acima de 45 anos, e quem tem mais de 45 anos vai ser convocado todos os anos, vai receber essa convocação todos os anos. Anual ou intervalos menores, como eu falei, para quem tiver alguma exposição de risco, mas só para deixar claro para vocês que pode ser que alguém não seja contratado esse ano. Existem algumas dúvidas que pairam no ar, como, por exemplo, será que as pessoas que foram convocadas no ano passado e elas deram um acordo que fariam, consentimento que fariam, geraram as guias, mas não concluíram os exames periódicos, elas vão ser convocadas novamente? Eu não sei. Eu entendo que o sistema vai entender que não, que a pessoa não fez e que ela deve ser convocada. Mas eu não tenho como responder isso, porque quando a gente convoca em grupo. Né? Então, a gente vai ter todas essas respostas ao longo desses anos aí de exames periódicos, tá? Então, de que se trata, né, o exame periódico? Avaliação clínica, né, quando se passa por um médico, que ele vai avaliar os exames e fazer um exame físico e mental, e os exames complementares, que são realizados de acordo com a NR5, que é a norma regulamentadora número 5, que indica quais são os exames que devem ser feitos de acordo com cada risco a que a pessoa está exposta, e os exames do decreto, né, 6.856. Os exames são, para todos, hemograma completo, glicemia de jejum, urina, sumário de urina, creatinina, colesterol total, triglicerídeo, TGO e TGP, citologia oncótica para as mulheres. Então, independente da idade, todos farão esses exames. Para servidores acima de 45 anos, esses exames, mais o exame oftalmológico. Para servidores acima de 50 anos, esses exames, o oftalmológico, e para os homens, para as mulheres, a mamografia e o PSA para os homens, e sangue oculto para todo mundo. E como é que vai ser feita essa convocação? Da mesma forma que foi no ano passado. A gente vai definir, através do cronograma, quem vai ser convocado nos dias, cada camp, cada reitoria, campus batalha, e a gente convoca por grupo, o campus batalha. Então, todos os servidores do campus batalha que estiverem naquelas especificações, eles vão receber um e-mail, e da próxima vez que eles abrirem o seu aplicativo do Solgov, vai aparecer uma mensagem dizendo que ele foi convocado para o exame médico periódico. Em relação à convocação, né, ao cronograma, a gente teve uma modificação, por isso que a gente atrasou um pouquinho hoje essa reunião, porque a gente estava definindo isso. Essas coisas acontecem, a gente sabe, né, apesar da gente ficar em cima da empresa, cobrando da empresa, né, todo momento tendo reunião, mas a gente sabe que os contratos, eles mudam, né, então, assim, um médico que ia fazer, estava tudo certo para fazer numa cidade, de repente, o médico não quer mais, ou acontece alguma situação que ele está afastado. Então, assim, essas situações acontecem. Então, a gente ia começar no dia 10, agora amanhã, as convocações desses campi, mas a gente teve que prorrogar para o dia 20 para que fosse ajustada uma situação de uma clínica que o médico saiu da cidade, enfim, teve uma situação e a gente teve que
realmente adiar um pouquinho, prorrogar um pouquinho esse início, tá? Então, o Benedito Bentes, Rio Largo, todo o polo de Arapiraca, né, São Miguel dos Campos, Batalha, Arapiraca, Reitoria e Palmeira dos Índios, vai ser convocada agora no dia 20/9. O ano passado, nós convocamos mais lentamente, porque a gente queria primeiro entender o processo e a gente tinha mais tempo. Né? Esse ano a gente teve a greve, então a gente ficou sem a convocação por causa da greve. Então, esse ano, a gente vai ter mais servidores convocados nesses próximos 3 meses. No mês 10, Viçosa, Marechal Deodoro, Murici, Santana de Ipanema, Coruripe, Campos Maceió e Maragogi. No mês 11, Satuba, Penedo e Piranhas. Lembrando que esse cronograma ele pode ser alterado de acordo com os contratos entre a empresa, né, que é a Anabim, e as clínicas executantes. Doutora, olha, só uma complementação. Até a professora Sandra, na semana passada, quando a gente enviou o memorando, ela até trouxe, a professora Sandra do Campus Maragogi, foi um erro de digitação, só confirmando. A convocação dos servidores de Maragogi vai ser em outubro, não é isso? Isso, outubro. Outubro, porque ainda continua aí, voltando, outro slide, Maragogi aparece como 10/11, mas não é 10/11, Não, é gente, foi um erro de 10/10. digitação. Isso, é 10/10, Certo? tá? Desculpa, já era para ter modificado isso aqui, é verdade. Verdade. Isso mesmo. Gente, eu vou sair daqui e eu vou para. Eu vou para o nosso e-book, tá? Eu quero que vocês vejam o nosso e-book. Eu sei que alguns já tiveram acesso. O link do e-book eu vou disponibilizar depois. E vocês já têm esse e-book do ano passado para cá. Mas eu vou passar aqui rapidamente. Né? A gente fez algumas modificações de acordo com as perguntas que surgiram, algumas dúvidas que surgiram no ano passado, que a gente achou importante colocar aqui. Eu lembro que o ano passado, não sei se vocês lembram, na medida que a gente via que estava tendo alguma dúvida em alguma situação, que a gente recebia muita pergunta por e-mail, a gente enviava um card, ou a gente divulgava um card, né, para poder tirar as dúvidas. Ah, foi o ginecológico que não deu certo na empresa tal, né, na clínica tal, e aí a gente tinha que modificar, a gente não tinha como divulgar, então a gente divulgava por cards, né, e aí a gente fez umas modificações aqui. Então, esse é o nosso e-book, ele está disponível no site do IFAL, mas eu também posso disponibilizar para vocês aqui o link. Tá? Aqui ele especifica, fala do geral do que são os exames periódicos, a importância, fala um pouquinho mais do que eu falei aqui agora, né? Quem é que participa, qual a periodicidade, que foi o que eu falei, o que compreendem, né? Quais são os exames, que eu também falei. Dá aqui uma pincelada sobre quais seriam, assim, qual seria um preparo para a realização dos exames. Isso é importante vocês lerem também, apesar de que o laboratório ele comunica isso a vocês. Aqui a gente não modificou ainda, gente, tá? Mas aí vem aqui também vai mudar, né? Vem o cronograma com as datas. E aqui é onde eu quero pegar um pouquinho de vocês. Essas dúvidas já existiam, né? Mas, assim, tem umas dúvidas aqui que a gente adicionou. Tem aqui que é muito importante, essa questão dos exames. Por exemplo, eu sei que já estava, mas é bem interessante vocês ficarem sabendo. Eu já tenho uns exames lá que eu realizei há pouco tempo. Será que eu poderia usar? Eu recebi a convocação hoje, eu tenho um hemograma da semana passada, eu tenho um preventivo de 6 meses atrás. Sim, você pode usar, né, para levar, para apresentar ao médico no dia. Não precisa você fazer. Mesmo que você puxe as guias, né? Você puxa as guias de todos, porque realmente saem todas as guias, mas você realiza só daqueles que você vai precisar de acordo com a validade deles, tá? E aí eu queria falar um pouquinho sobre... Eu sei que o ano passado o nome que mais surgiu aqui na cabeça das pessoas foi o ASO, né? Então, assim, poxa, o que é o ASO? Eu fiz o ASO, eu não fiz o ASO, né? Na verdade, eu fiz o exame médico periódico e o ASO é o documento que comprova que você você passou pelo exame médico periódico e concluiu, né? Mas acaba ficando o nome ASO, né? Mas o ASO serve para admissão, demissão nas empresas, retorno ao trabalho. Então, é um atestado de saúde ocupacional, né? Que ele é para qualquer uma desses exames. Mas a gente conheceu aqui como ASO periódico, né? Então, assim, tanto que a gente faz também o ASO de redistribuição, em que no serviço público a gente, algumas
algumas instituições, institutos, quando você pede uma redistribuição, lá o instituto pede um atestado de saúde ocupacional, né? Da mesma forma como a gente também pede de quem está vindo para cá. Então, ele não é só de periódico, tá? Então, isso aqui essas dúvidas aqui foram bem comuns no ano passado. Eu sei que foi o primeiro ano, eu sei que todos têm muitas coisas, né, muitas demandas, né, mas, assim, muita gente perdeu o prazo, né, para a conclusão do periódico. E sempre mandava, era essa mesma pergunta por e-mail, né? Eu perdi o prazo, eu tive uma situação assim, assado, pode prorrogar? Não pode prorrogar? Sim, gente, pode prorrogar, mas só alguns casos específicos, tá? E apenas uma vez. Lembrando que muitas vezes a gente não vai ter braço para prorrogar. Então, por isso que são casos específicos. Quando eu convoco o grupo inteiro, né? Então, se você perdeu, eu tenho que te convocar individualmente. Então, cada convocação individual, ela gera no sistema todo um fluxo e processo que ele é bem mais trabalhoso para todos, né? Não só para a gente, como para a empresa também, e que isso pode impactar na conclusão do seu ASO. Por exemplo, na conclusão, aparecer lá no seu SOGOV que você concluiu o processo. Então, assim, é interessante que todos cumpram esse prazo, né, para que fique não só também para você se organizar, né, para o servidor se organizar, que tem um prazo, né, para cumprir, até porque a gente também pode haver situações em que eu recebi a convocação, eu não concluí, eu gerei as guias, né, mas eu não concluí. Então, a gente tem que ficar controlando o que a gente está pagando à empresa, né? Então, se for gerado guia, a gente tem que pegar aquela pessoa e dizer, não, ó, se eles me cobrarem, a gente não vai pagar, porque aquele servidor não fez. Então, tem todo esse controle, né, por trás, né, dessa prorrogação, tá? Então, a gente pede que cumpram esse prazo, né? Então, precisa enviar o ASO para o CIAS ou para a CGP. Bom, não, quando você conclui, é interessante que você, nas clínicas, né, acho que quem fez aqui percebeu, foi para a clínica e recebeu um documento, né, que foi justamente o ASO, assinado pelo médico, por você, que você recebeu a segunda via, e aquilo ali é a sua comprovação de que você fez aquele ASO, você fez aquele periódico. Não precisa mandar para a gente, né? E a gente está alinhando com a empresa uma agilidade, como é que a gente pode ser mais ágil nas informações, né? Na atualização das informações pelo SOGOV. Porque eu convoco, a empresa daqui faz, e a Anabim, o médico da Anabim, passa o que essa empresa fez para o sistema do SOGOV. Então, teve muita gente que fez, realizou todos os procedimentos, já é a próxima dúvida, né? Então, assim, ó, eu realizei todos os procedimentos, eu fiz os exames, eu fui na consulta clínica, estou com o meu ASO aqui, vou mandar para você para provar, né? Manda para a gente por e-mail. Mas o SOGOV diz que não iniciou ainda, que é isso, né? Eu não tenho, né, isso concluído. E eu me coloco no lugar do servidor porque isso é péssimo, né? Você fez todos suas etapas corretas, você cumpriu no tempo, no prazo, e lá no SOGOV está dizendo que você não iniciou. Então, é justamente isso que a gente está decidindo como é que a gente vai alinhando cada vez mais com a Anabim, porque eles é quem colocam no sistema. Claro que demora, em alguns casos, porque o médico faz hoje, e aí a empresa só recebe a informação 1 ou 2 semanas depois, e ainda vai ter que colocar no sistema. Mas, quando passam vários meses, a gente tem que entender o que foi que aconteceu, né? Então, a gente já está com umas soluções em mente para resolver isso aí, porque isso não pode acontecer, né? E a gente recebeu, foi Lúcia, foi? Deixa eu ver quem foi que levantou aqui a mão. Diz, Lúcia. Não, na verdade, nós temos o Messias, tem uma pergunta, ele levantou a mão, né? E também temos deixa eu ver, coordenação pedagógica do Campus Piranhas, Ana Maria Leal. Vamos fazer o seguinte, Vólia, você quer terminar a apresentação e aí a gente abre para perguntas? Eu acho que vai ser mais melhor. fluido. Eu Pode acho ser, melhor. gente? Vamos fazer assim? Eu acho. Deixa ela terminar, ela já está, né, Já bem está próximo. terminando. Pronto. Eu só vou Aí a mostrar gente o abre passo para a passo. perguntas. Isso. Ó, aí também a gente recebeu muito isso. Eu estou afastado por licença capacitação, recebi a convocação para os periódicos. O que eu faço? Não era para o sistema convocar. Mas aí, como é um sistema que tem suas falhas, ele convoca. Então, o que a gente pede? Ou que você não aceite, né? Não deu aceite. Eu não vou, que não vai ter nenhum prejuízo para você. Porque a partir do momento que se aceita
não pode voltar atrás, né? E assim, agora se você não aceitar, você pode, depois de uns dias, voltar atrás e aceitar. Agora, se você já aceitou, você não pode desaceitar, vamos dizer assim, você não pode desistir dessa tua escolha. Então, assim, eu estou nessa capacitação, eu não vou, eu fui convocado. Então, não realiza, a menos que você queira realizar, mas não era para ser convocado, tá? Ó, dei o aceito e percebi que não poderia fazer o periódico. Posso mudar a opção? Não, como eu falei. Uma vez que você aceitou, você não tem como mudar essa opção, tá? Isso aqui foi outra dúvida que teve, que a gente já está sanando, né, em relação à citologia na Med-Radios. Aí eu fiz o meu exame na Med-Radios, né, e aí eu fui informada que eu não posso fazer a avaliação ginecológica lá, eu tenho que fazer em outro lugar. E quando eu cheguei lá na Doutor Legal, disseram que eu também não faria, né? Então a gente pediu para resolver essa questão, tirar a Med-Radios, deixar só a Doutor Legal para fazer os dois, ou deixar também a Med-Radios, tá? Lembrando que a avaliação ginecológica não é obrigatória. Então, você pode fazer só que a avaliação ginecológica, ela vai pegar a sua citologia, vai dar uma olhada. Isso o médico também pode fazer, né? E o ideal é que fosse feita a coleta da citologia junto com a avaliação, que é o que se faz na doutor legal. Então, a gente pediu para tirar a Med-Radios, a verdade foi isso. A gente pediu para tirar a Med-Radios e deixar só a doutor legal, que aí já faz tudo logo lá. É uma ginecologista que está coletando, que a gente recebeu muitos elogios, né, que eu conheço, a doutora Vânia, então ela coleta e ela mesma faz a avaliação, tá? Então, a gente pediu para tirar a Med-Radios. Pronto. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, né? Muita dúvida a gente teve aqui, né? E a gente trabalhou bastante isso também. Eu tô com os meus resultados, fiz tudo, o que eu faço? São duas etapas. Uma, você vai fazer seus exames, coletar todos eles, quando você estiver com eles, aí você vai olhar lá na guia, onde tem a avaliação clínica. E aí você vai marcar para você apresentar os exames, tá? Pronto. Qual o período de realização dos exames periódicos? Eu também vou mostrar na próxima. No próprio Sogov você tem acesso ao seu período, tá? Eu vou mostrar aqui. Eu também vou disponibilizar esse link. Fica no portal do servidor, no gov.br, no Sogov. Então, ele mostra, é bem interessante para quem não passou pelo processo, como é que vai aparecer no aplicativo. Né? Então, você vai ser convocado, eu vou lá, convoquei o Campus Batalha. Todos aqueles servidores do Campus Batalha que forem elegíveis ao periódico nesse ano vão receber um e-mail. Ao mesmo tempo, quando você abrir seu aplicativo, da próxima vez, para fazer o que for, vai aparecer essa mensagem aqui. Você foi convocado, tá muito... Deixa eu aumentar aqui. Acho que tá pequenininho, né? Ó, você foi convocado para realizar os exames médicos periódicos, se necessária manifestação sobre a sua participação no prazo da convocação. No caso de recusa, você poderá alterar sua decisão para um prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias. E aqui vem o período. Então, você foi convocado, aqui foi só são 3 meses, né, que a gente convoca. Então, 20 do 9 até 20 do 12 vai aparecer aqui aos que forem convocados agora, né, nesse mês de setembro. Aí já tem aqui, ó, se você deseja prosseguir, sim, deseja, vou decidir depois, né? E se você for decidir depois, quando você entrar no aplicativo, não vai ter mais essa mensagem. Você tem que ir lá, quando você abrir Minha Saúde, e sair acessando, né, os exame periódico, tá? Então, assim, eu aceitei, tá? Quero fazer, e aí? Aí salvar, e aí você vai seguindo, é totalmente autoexplicativo. Então, ele vai mostrar, visualizar os exames, você vai ver os exames, o período de realização, quais são os exames que você vai realizar, tá? Os exames específicos, e aí você vai avançar. Na verdade, todos vão realizar esses aqui, né? Quem tem algum risco, por exemplo, exposição ao cromo, tá? Aí é que vai fazer esses específicos, tá? E aí avançar. Aqui, você tem como escolher qual é o estado que você quer fazer. O ano passado a gente teve algumas dúvidas em relação a isso, e a gente ainda estava verdinho e respondeu assim, até erroneamente, depois a gente consertou. Né? Entramos em contato com a Anabim, a gente não sabia dessa possibilidade,
Mas, por exemplo, se tem um servidor que está em home office e ele foi convocado, ele está morando em Fortaleza, ele está morando em Recife, e ele quiser fazer o exame lá, ele pode fazer, né? Porque a Anabim, ela tem contrato no país inteiro. Então, ela vai correr atrás de uma empresa para prestar esse serviço para o servidor. Então, aqui você pode escolher o seu estado, né? E se você não conseguir selecionar o seu estado aqui, entre em contato com a gente pelo e-mail, e a gente entra em contato com a Anabim, e a Anabim vai dar seguimento nessa demanda, mas é possível, tá? O ano passado a gente disse que não era possível, porque a gente não sabia, né, que existia essa possibilidade, mas em conversa com a Anabim disse que sim, é possível, eles podem fazer isso, eles procuram as empresas deles em cada estado, tá? E aí vamos escolher uma Alagoas, a gente tem os polos aqui, você pode escolher, né, Arapiraca, Maceió, e aí você escolhe os polos, tá? E aí você salva, e aí vem o termo de consentimento, né, de que você concorda com a realização do médico periódico, concordo, sempre avançar, e aí você vai emitir as guias. Você emite as guias, e as guias saem nesse formato. A gente confessa, a gente reconhece que essas guias, elas não são muito explicativas, mas elas são nacionais, então a gente não pode mexer nessas guias, né? Então, é bom que vocês fiquem atentos. Aqui vai aparecer, no finalzinho, aqui que não mostra, no final, vai aparecer todos os exames, né, que foram solicitados para você, e vai aparecer os locais de realização. Então, é bom ficar bem atento. Aqui aparece, né, ó, vamos supor, um hemograma, a ureia, e aí, realmente, ela não é muito explicativa, mas a gente tenta explicar sempre que vocês perguntam. Aí segue-se o formulário de anamnese. Vocês não conseguirão ser atendidos na clínica se vocês não responderem isso aqui. Então, clica no formulário de anamnese e aí vai responder aqui as perguntas do formulário. Finaliza a anamnese e tá ok. Então, você realiza seus exames com as guias, marca o horário para ir no médico e realiza seu exame periódico. E quando eles concluírem no sistema, quando você clicar aqui, você vai ter a opção de baixar seu ASO e vai estar lá como concluído, tá? Gente, era isso que eu tinha para falar. Aqui está o link do passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês. Também está disponibilizado no site, mas eu vou colocar aqui no... Eu já coloquei, doutora Volha. Botou Já também. coloquei o e-book e também coloquei o passo a passo, tá? Pronto, perfeito, ótimo. E aí vamos... E as dúvidas podem mandar para os exames periódicos. A gente responde com uma relativa agilidade, né? Geralmente em 24 horas, no máximo 48 a gente responde, mas não... A gente tenta responder o mais rápido possível. Certo, então vamos começar pelas dúvidas daqui, né, doutora? Isso. O primeiro que levantou a mão foi o Messias, CGP de Palmeira dos Índios. Messias? Boa tarde, doutora. Oi, boa tarde, Messias. Duas perguntas, mas acompanhando aqui o e-book, a primeira, a senhora respondeu no que diz respeito ao ASO, viu? É só mais uma. No caso de a pessoa, o servidor, pedir novo prazo, né? Perdeu, etc. Aí por meio de e-mail para os CIAs, não, para os CIAs não, manda sempre para os exames periódicos, tá? Desculpa, CIAs não, exame periódico, né? Isso. Porque são e-mails não tinha, né? O CIAs tem a demanda de perícia e aí fica muito difícil da gente acessar e também selecionar. Então, deixa tudo para os exames periódicos. É muito mais... A gente consegue responder com mais agilidade. Certo. Lista de clínicas credenciadas. Como é que a gente fica sabendo? Isso. Nós pedimos essa lista, né? E como houve essa modificação, teve umas situações, né, que surgiram nessa semana, né? Da sexta para cá, da quinta para cá, ela pediu um tempo para poder divulgar. Então, eu acredito que até o dia 20 a gente já esteja com todas elas. Lembrando que tem cidades que são mais distantes, então, assim, mais difíceis de conseguir um credenciamento, que às vezes nem tem clínica realmente lá. Então, por exemplo, Penedo, Santana do Ipanema, são situações, assim, que ela muitas vezes pede um prazo maior, né? Por isso que a gente está contratando primeiro essas, para depois a gente... tá vendo? Uma pessoa respondeu aqui que até hoje está no Salgov como não iniciado. Então, eu acredito, tá? Que a gente, não sei se a gente vai conseguir resolver isso, tá? Infelizmente, porque o sistema, ele
não vai pelo nome de vocês, a menos que eles me passem. Mas assim, o que eu vou pedir a você? Faça o seguinte, Piranhas teve umas situaçõezinhas no ano passado que realmente foi difícil, mas o que eu entendi é que estava tudo ok, tá? Para quem falou que não, que está como não iniciado, manda um e-mail para os exames periódicos, que a gente vai passar para a Anabim, para ver se a gente vai conseguir resolver isso, tá? Porque a gente fez muito isso no ano passado, quando a gente começou a perceber que já tinha 1 mês, 2 meses, as pessoas estavam como não iniciado, a gente, não, tem alguma coisa estranha. Então, a gente passou para eles passaram para a gente conseguiu prorrogar, porque a gente tem que prorrogar, né, no sistema, para poder eles conseguirem colocar no sistema. Então, é todo um fluxozinho chatinho, mas a gente consegue. A convocação. Muito obrigado, doutora. Ou de nada. Peraí, é domingo, dia 10/11? Então, a gente convoca no dia 11/11, tá? Porque eu não vou estar aqui domingo. Quem mais? A coordenação pedagógica de Piranhas, Campus Sim. Piranhas. Tá. Pode falar. Tá mudo, viu? Coordenação pedagógica do Campus Piranhas. Não. Então, a Ana Maria Leal, Proem. Tá fechado, Ana, o microfone. Oi, gente, boa tarde. Prazer em vê-los, pelo menos virtualmente, né? Mas, olha, são 3 dúvidas, Vólia. Tá, pode falar. Uma é o seguinte, eu sempre faço meus exames anualmente, eu faço meu preventivo, isso é fato. Esse ano eu tive o cuidado de fazer, agora há pouco, mês passado eu fiz, porque eu já sabia que vocês de outubro para novembro iriam solicitar, e já estou voltando agora, dia 20, para a minha médica que solicitou, para eu fazer a revisão com ela, né? Porque esses exames periódicos, quando você chega lá para apresentar, é a mesma coisa que nada, né? Então, não é um acompanhamento real como se deve ser, né? Então, eu te pergunto, 3 perguntinhas. A primeira delas, a entrega ainda vai ser lá no Farol, naquela clínica que foi o ano passado? Olha, nós conseguimos mais uma, na verdade, mais 2. A gente tinha a KNAF, que foi a do ano passado. Esse ano tem a Soma, que ela comunicou para a gente que conseguiu fazer um acordo com a Soma, e também está tentando uma terceira, porque a gente sabe que a demanda foi muito grande. Agora, sim, a realidade dessas clínicas realmente é assim, né? Mas, assim, e a gente pediu também, né, que ela entrasse em contato com os médicos, com a equipe médica, para falar sobre algumas situações que a gente ouviu de vocês, né? Então, assim, com quem eu consegui falar, de colegas que eu conhecia, eu falei, né? Mas, assim, eles também vão dar uma reforçada nisso, que foi um pedido da gente, assim, bem enfático mesmo, que a gente ouviu, né, muitas situações, e a gente não queria que isso acontecesse, e não quer, né, que isso aconteça. E vamos ver esse ano. Embaixo, na Ponta Verde, por aqui, Eu não sei onde fica a Soma, tá? Deixa eu ver onde fica a Soma. Eu acho que a Soma é por aqui. Eu acredito que se houver algum aqui embaixo, é negócio, ainda é vantagem, só para atender a convocação. Não, e assim, Farol, mas aí eu vou falar isso, não. Segunda pergunta. Ô, Ana, deixa eu só colaborar aqui com relação a essa questão da clínica para entrega do ASO, né? Nós tivemos uma reunião, né, doutora Vólia, e foi algo que a gente pediu, que fosse ofertado um serviço de maior qualidade e maior comodidade para os servidores. Por isso, de expandir o número de clínicas que pudessem emitir, né, o ASO para os servidores. A gente sabe das dificuldades que aconteceram no ano passado, e a gente vai estar fazendo o possível para que isso não se repita. Mas fica muito claro aqui o nosso compromisso, qualquer dúvida que a gente está à disposição. Foi algo que a gente pediu à Anabim, porque é o nosso dinheiro, é o dinheiro público. Nós, servidores, precisamos ter, sim, um serviço de qualidade, porque existiu todo um trabalho, não é um investimento somente financeiro, mas de energia de pessoas que se reuniram para que esses exames periódicos eles se concretizassem. Por isso, o nosso compromisso de ofertar um serviço da melhor qualidade possível. Certo? É isso. Veja, eu acabei de citar aqui a ela, porque foi um pedido muito legal esse seu, que tivesse uma clínica aqui embaixo. Aí, como ela vai tentar a terceira, aí eu já pedi aqui a ela que ela pensasse, ou para Jussara, porque ela é de São Paulo, né? Então, às vezes, não entende essas... A gente tem que estar dando os toques. Então, assim, eu disse a ela, pedi agora ou para Jussara, ou Ponta Verde, Jatiuca,
ou até centro, né? Talvez assim a gente consiga mais perto para quem mora por aqui. Né? Se tiver, facilita bastante. Uma outra pergunta que eu queria falar, seria a segunda, ainda tem mais uma, é o seguinte, eu fiz todos os exames e hoje eu acabei de constatar que todos os exames que eu fiz contemplam o que vocês pediram, inclusive a exigência por ser mais de 50, né? Eu já estou um pouco mais que isso, mas né, a mamografia e a outra, a citologia oncótica, né? Então, se eu já fiz, não tem por que eu fazer a solicitação. Concorda com isso? Mas o sistema pede, entendeu? Pois aí, é. A guia vai gerar. Aí eu me vejo. Aí vem minha terceira pergunta, então. Então, nesse caso, eu posso digamos assim, eu posso não aceitar essa convocação, não é? E não vai ter recurso, não vai ter, digamos assim, ônus nenhum para mim, não é isso? Não tem. No próprio decreto fala isso, tá? Então, pois é, porque uma vez que eu já fiz, não tem por que eu fazer de novo, porque eu estou em paz até com a minha consciência em termos de saúde. Então tá. Então, eu finalizo isso. Não custa, então, eu não aceitar, a convocação vai chegar, eu não aceito e pronto, não é? Isso, né? Não tem problemas, viu? Não tem problemas, está no decreto. Porque realmente eu não vi. Só para fechar, Vânia, desculpa parar um pouquinho a tua fala, só para fechar o meu raciocínio. Porque eu não vi um proveito em fazer isso via periódico, já que eu fazia em clínicas que eu aceito, clínicas que são confiáveis, que me fazem garantir que minha saúde está em dia, e eu volto para o médico para verificar os meus exames e, de fato, dar um diagnóstico sensato, né? E que me favoreça a conclusão. Você está bem, você não está, ou você deve seguir dessa maneira. E não simplesmente para cumprir uma obrigação, aspas, né? Que você tem que fazer os periódicos. Então, eu me sinto muito mais à vontade, então, em paz com a minha consciência e com minha saúde, de não aceitar essa convocação e de voltar para a minha médica, assim, que fez todo o meu check-up geral, e ter dela o meu parecer, como deve ser, para eu acompanhar a minha saúde, como eu sempre tenho feito, viu? Então, muito grata e fico feliz de não ser obrigatório. Isso me deixa bem em paz comigo. Eu grata pela atenção. Certo, Ana. Estela? Oi, boa tarde, Lúcia. Boa tarde, doutora Boila. Boa tarde a todos que estão por aqui. A minha pergunta é também questionamento. Tem algum atendimento preferencial para pessoas acima de 70 anos? Nas clínicas, eles deveriam, né, colocar acima de 60 anos. Talvez você não pareça, né, ter isso. Então, da próxima vez, você cobra isso lá, né, porque, assim, tem sim as prioridades, né, e deve ter, sabe? Então, eles têm que passar você na frente, né? Certo. E por que eu estou falando isso? Porque nas clínicas que nós fomos no ano passado, era um contingente muito grande, porque nós estávamos junto com todos os outros que estavam ali para fazer exames, entendeu? Por exemplo, naquela clínica, naquela empresa ali na Praça Sergipe, na clínica legal. Então, teve uma clínica que eu e a professora Eunice ficamos até 2 horas da tarde para ser atendida. É uma realidade, porque, assim, essas clínicas de saúde ocupacional e de realização de exames realmente demoram um pouco mais. É diferente de uma Med Rádios, né, são clínicas de um porte maior, né, que tem suportam uma demanda maior sem ter muitas filas, né? Mas realmente é uma dificuldade uma situação que a gente está tentando pedir a ela, né, como a gente fez com os ASOS. No caso da doutor Legal, eu não tinha recebido ainda essa informação que demorava muito, tá? Eu fiquei lá com a professora Eunice até 2 horas da tarde. Pronto. Aí é interessante que a gente ouça, porque a gente pede para fazer outra, né? Ou não só uma, mas 2, como a gente pediu do ASO, né? Precisa não, Michelangelo, né? Não tem necessidade não. Você pode fazer como a Ana falou. Não aceitar. Então, era essa a minha pergunta. Joia. Obrigada, viu? Nada. Felipe Campsatuba. Boa tarde. Onde é que fica salvo mesmo o PDF com perguntas frequentes?
Felipe, No e-book. desculpa, Olha, pode falar. Não, pode falar. Eu já disponibilizei aqui no chat, já coloquei no grupo das CGPs e também tem no site do IFAL, na parte de gestão de pessoas, CIAs, cartilha. Certo. Obrigado. Nada? Quem é o próximo? Para eu responder. Zoroastro, eu vou falar com você em particular, viu? Tá certo, doutora. Que eu vou falar em você em particular, eu lhe explico. Viu? Eu pensei que Tá você já tinha ok, passado doutora. aqui, mas a gente se Estou fala. pronto para os próximos exames. Não sei se os resultados serão compatíveis. É bom que a gente compara. Que honra! Que honra nós aqui com o melhor chefe de gabinete da Rede Federal de Ensino, participando da nossa reunião. Bem-vindo, amigo. Gente, tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Aí, ó, o Magno, vou nem falar nada. Magno. Olha, A Magno está Zoroastro. na mesma linha que a minha. Não sei se os exames serão compatíveis. Estela levantou a mão. Estela? Para as pessoas que trabalham na reitoria, tem alguma possibilidade de ser atendido nos CIAs? Olha, veja bem, só sou eu, né? Então, assim, é isso que eu vou falar com o Zoroastro, porque, assim, eu convoquei algumas pessoas no ano passado para mim, tá? Eu pretendia atender muito mais, mas eu realmente não consigo atender a todos, porque eu tenho... Aí você sabe quais são os critérios, né? Eu sei que você vai perguntar, a próxima vai ser essa, quais são os critérios, tá? Quais são os critérios? A Acima gente... de 60? Acima de 60? Olha, veja bem, pode ser. Era até uma situação que a gente estava discutindo aqui. Eu digo, meu Deus, quais serão os critérios da reitoria esse ano? A gente tentou colocar, né, os gestores, os líderes, ou os que tinham, assim, não podia perder muito tempo, vamos dizer, indo para lá. Eu sei que é chato dizer isso, mas, assim, eu não tenho como. Se eu quiser, eu queria conhecer todos. Eu queria chamar todos da reitoria para vocês virem para mim. Mas a gente também está com agora, esse ano, a gente vai começar também o acompanhamento dos PCDs. Então, a gente vai ter que convocar os PCDs para aplicar um índice que é o IFBRA, com a equipe multi. Então, tudo é comigo também. Então, a gente vai ter que acompanhar os postos de trabalho dos PCDs. Então, é um programa que realmente também vai demandar tempo meu. Mas, assim, Estela, teve algumas pessoas que eu convoquei no ano passado, como eu falei, queria muito mais, mas eu não consegui. E aí, esse ano, eu estou fazendo uma lista, né, indo pelo que a gente vê ali de quem realmente está na gestão, para a gente convocar, tá? E se eu conseguir convocar mais pessoas, ou se for um critério, como você falou, acima de 60 anos, também pode ser um critério. A gente foi até a Mônica que deu essa sugestão aqui. A Mônica disse, por que não chama acima de 60 anos? Eu digo, vamos filtrar os acima de 60 anos e, como é que se diz? Os que estão mais na linha de frente, né? E a gente tenta fazer um mix de quantas pessoas eu posso atender. Mas pode, é possível sim, tá? É possível. Eu queria ser 10 para atender todo mundo, porque é muito legal conhecer vocês. E também porque a gente perde muito tempo. Eu penso nisso, sabe? Isso. Principalmente a gente que está brincando das assessorias, né? E aí fica meio complicado, mas a gente aguarda. A gente tinha pensado também em dividir, né, para não ser só eu atender, mas aí realmente tem que ser eu, porque eu é que tenho acesso ao sistema dos exames periódicos. A perícia também tem suas demandas. Eu também entro na perícia nas demandas da perícia, né? Então, assim, várias juntas com eles eu entro também. Então, assim, não dá para eu atender mais, entendeu? Infelizmente. Entendi. Seria muita vontade, mas vamos ver os critérios, tá? Agora, esses eu vou ter que convocar individualmente. Então, assim, eu vou convocar primeiro os que passaram por mim, e aí depois, como é que se diz? A gente convoca o grupo, né? Tá certo, tá bom. Doutora Volha, a professora Patrícia Borsato aqui perguntando, ela levantou a mão e está com a dúvida. Uma dúvida, servidor cedido fará? Professor substituto fará? Não, substituto não faz. Substituto não faz, porque é CLT, né? Então, não passa por a gente. Realmente, o sistema não convoca. Aí, o cedido, a gente tem que ver como é que está a situação, se a gente consegue convocar esse cedido. Porque, assim, se ele for de outro... Você está falando outro órgão, assim, do Estado, ou... Porque pode ser... Uma dúvida da Patrícia Batista. Cadê? Ela está cedendo ao FAO.
Mas lá também convocam, viu? Os periódicos. Assim, no sistema a gente não consegue convocar os cedidos. Mas assim, porque você dá o FAO, né? A gente está chamando do IFAO. Mas posso tentar, eu nunca convoquei, não. Tá. Mas lá eles convocam também, tá, Patrícia? Você não tem recebido a convocação do pessoal da UFAO, não? Que é o mesmo sistema, é a mesma coisa, entendeu? Tem que ver se você não foi convocada por eles. Não recebeu? Aí tem que ver. Depois você faz o seguinte, mande para mim o seu CIAP, mande essas informações para mim por e-mail, porque aí eu tento convocar você individualmente. Se eu conseguir, e você conseguir ser convocado, você faz aqui com a gente, né, pelo IFAO. Viu? Doutora Vólia, quem levantou a mão, porque foram as duas Patrícias, a Patrícia Batista do Campo São Miguel e a professora Patrícia Bossato da ProEM. Professora Patrícia Bossato. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu estou com a minha câmera fechada porque eu estou no celular, porque no computador eu tive problema com o meu áudio. Primeiro, eu queria parabenizar a DGP pela iniciativa e pela possibilidade dos exames periódicos, né? E eu tá falando uma pessoa aqui um pouco indisciplinada no que se refere à saúde. E isso força, né, a gente né, professor Zoroastro, a dar conta de algumas necessidades. Tanto que nos meus exames regulares, um aspecto não foi identificado, e no exame que eu fiz, no periódico, foi identificado, e eu fui medicada por conta disso. Então, eu acho que a gente também tem que trazer os exemplos, né, do que acontece positivamente. E aí eu vou fazer uma pergunta, porque aconteceu comigo e foi uma experiência positiva no anterior, e de repente eu não sei se isso poderia, né, ser feito. No meu anterior, como eu entrei, e aí eu preciso admitir, numa prorrogação, né, porque eu tive problema com algumas datas, naquele momento, quem fez a minha avaliação final foi aquela clínica que também está dentro do contrato, o doutor Legal. Então, eu não precisei fazer a avaliação final nessa clínica do Farol, que eu não me recordo nem o nome. Ela estava naquela indicação lá das possibilidades, né? Mas, consultando no momento do exame a clínica Doutor Legal, eles disseram que sim, que naquele momento eles estariam habilitados a fazer a avaliação final, e depois eu verifiquei que foi encaminhado para a instituição, tudo direitinho. E lá, assim, eu precisei esperar muito pouco, meu tempo de espera lá foi, eu acho que menos de meia hora, e eu fui atendida, inclusive muito bem atendida, e o atendimento demorou mais de meia hora, né, para avaliação de exames que eu fiz nos periódicos, mas eu já tinha exames anteriores, e eu consegui mostrar também à médica, e foi muito bem atendida. Eu não sei se essa perspectiva da clínica do doutor Legal entrar já no início do processo não ajudaria, né, doutora Vólia, nesse atendimento melhor dos servidores, porque eu tive vários depoimentos de pessoas que foram finalizar nessa clínica do Farol e que foi, disse que, bastante tumultuado. E lá no Doutor Legal eu consegui ser muito bem atendida. Então, de repente, se a gente conseguisse, e aí eu estou falando, mas sem o conhecimento de causa contratual, né? Se a gente pudesse dividir desde o início, talvez nos ajudasse a minimizar esse transtorno de atendimento. Viu? Eu queria trazer esse meu depoimento e ver também essa possibilidade. Obrigada. Patrícia, eu fico muito feliz, né, em saber que você, no periódico, identificou alguma situação que estava desapercebida, né? Isso é legal, né? Serve para isso mesmo, para forçar vocês realmente
cuidarem da saúde, né? Então, assim, vou parar um pouco. Existem exames que eu posso solicitar para mim, né? Mesmo que não tenha sido, talvez, o 100% que a gente gostaria, mas, assim, induzir você a se cuidar, né? Isso aí foi bom, fiquei feliz. Veja bem, em relação à Doutor Legal, eu não lembro se a Doutor Legal entrou para a realização de IASO. Eu não lembro, tá? Porque houve muita modificação. Ou se foi algo provisório ou pontual. Acabei de fazer a pergunta também para eles aqui, perguntando se em algum momento a Doutor Legal fez o ASO o ano passado, e se a Getão poderia ver se ela poderia ficar, até porque a Doutor Legal fica aqui perto, né? Então, assim, não é lá em cima, né? A Doutor Legal é por aqui. Eu sei que as 2 ginecologistas de lá, nós ficamos muito felizes porque tivemos bem, assim, uma boa aceitação. A Doutor Legal fica na Mangabeiras, né? Fica na Norcom, né? Então, assim, seria ótimo se eles tivessem o ASO também lá. E sabendo desse atendimento bom, né? Mais eficiente, seria interessante. A gente sabe que existem também médicos e médicos, né, gente? Então, é difícil. Em frente ao Shopping Maceió, isso mesmo, na Norcom, né? Naquele empresarial, pelo que eu vi. Então, assim, existem médicos e médicos, né? Então, assim, a gente tem aquele que olha nos nossos olhos, aquelas pessoas que olham nos nossos olhos, existem as pessoas que não olham, né? Então, assim, e as pessoas são diferentes, né? A gente queria que todos tratassem, que a gente fosse tratado do jeito que a gente... Eu geralmente trato as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratada, né? Eu queria que os meus colegas médicos todos também pensassem dessa forma. Mas, no que a gente pode, a gente tenta conversar para que dê mais atenção, que olhe para vocês de uma forma mais sensível, né? E que realmente cumpra com o que a gente está se propondo. Né? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, não é isso? Alguém colocou. De Arapiraca, eu respondi. Sim. Eu, Lúcia e doutora Folha, tenho uma dúvida da Isabel. Isabel não pôde acessar, informando que os exames não foram avaliados do ano anterior, mas que amanhã entre em contato com a Lúcia para verificar como é que pode proceder. Mas ela não passou por médico, foi isso? Pois não entendi bem a pergunta dela, a dúvida dela, só socializei com vocês. Mas amanhã ela vai entrar em contato com a Lúcia para dirimir essa dúvida. Certo. Peço para ela também mandar para mim, por e-mail, essa dúvida. Pronto. Porque eu acho que né, fica registrado, não tem como eu não responder, né? Não tem como eu esquecer. Ela passa para a Lúcia, muitas vezes a Lúcia... Era muito assim, o pessoal passava para a Hilda, e a Hilda passava para mim, e eu dizia, Hilda, mande por e-mail, porque, assim, é uma forma de eu não esquecer, né? Porque, às vezes, o WhatsApp, você acha que leu, não leu, ou leu, esqueceu, né? E aí, eu sempre, no e-mail, a gente tem um controle de quem a gente respondeu, quem a gente não respondeu. Então, tem como encaminhar, tem como direcionar, tem como dizer, te respondo amanhã, vou tentar resolver, né? É melhor, sabe? Combinado. Mas diga ela que pode mandar para você também, mas manda por e-mail. Em nome do professor Carlos Guedes, Lúcia e doutora Volha, fazer os parabéns, não é, Patrícia, no sentido desses exames, já é o 2º ano consecutivo, além do acompanhamento e da preocupação para além das relações de trabalho, também com a saúde, né? Somos cidadãos, somos amigos, colegas, seres humanos e passíveis de adoecimentos, né? Então, parabenizá-las, parabenizar toda a equipe da DGP, toda a equipe do CIAS, a todos que estão envolvidos nessa grande ação, como a professora Patrícia colocou, não é, que em algum momento fez o exame e detectou aí, começou aí um novo tratamento. Eu não posso dizer o mesmo, né, Lúcia? Estou aqui na minha aguinha, estou aqui tomando meus cachetes, e aí a doutora Glória já disse, quero conversar com você particularmente. Vou conversar com você, peraí que eu vou me pegar, vou lhe convocar. Eu fui convocado, tá vendo, Estela? Eu ainda não cheguei nos 50, Estela, estou nos 42 anos. Então, estamos aí fazendo os nossos exames, os nossos periódicos. Obrigada e parabéns. Muito obrigada, companheira Zoroastro. Só ratificando aqui, o e-mail, caso exista alguma dúvida, exames periódicos, tudo junto, .css@ifal.edu.br. Não é para os CIAs. Exames periódicos.css@ifal.edu.br. E assim, doutora Volha, assim, para finalizar,
É possível a senhora colocar novamente o cronograma Sim. das convocações, certo? Coloque, por favor, lembrando, houve uma alteração, a convocação não vai acontecer amanhã, no dia 10, mas sim no dia 20, né? Uma vez que houve um problema na disponibilidade de um serviço por uma determinada empresa, por isso também o atraso da nossa reunião hoje. Mas a doutora Vólia vai compartilhar aqui novamente, né? A convocação vai acontecer no dia 20 de setembro, aí vem os campos: Benedito Bentes, Reitoria, Arapiraca, Batalha, para eu não errar, Palmeira, Isso. pronto, Rio Largo. Coloquei aqui. Estão vendo? Repetindo, convocação no dia 20, Benedito Bentes, Rio Largo, São Miguel dos Campos, Batalha, Arapiraca, Reitoria e Palmeira dos Índios. Certo? Isso em setembro. Em outubro, Campos Viçosa, Marechal Deodoro, Murici, Santana do Ipanema, Coruripe, Maceió e Só Maragogi. Não, Maragogi é exatamente, desculpa. Maragogi é outubro. É outubro. É, E, no caso, em novembro, lembrando que não vai ser no dia 10, porque dia 10 é domingo. Vai ser dia 11. Satuba, Penedo e Piranhas. Certo? Essas informações elas vão ser atualizadas no site. No site do IFAL já tem uma matéria acerca dos exames periódicos, mas a gente vai fazer essas atualizações com as datas, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Isso. E eu quero agradecer a todos vocês que aqui estão. Servidores da reitoria, servidores de Piranhas a Maragogi, de Maragogi a Piranhas. Muito obrigada. Somos todos nós que fazemos o IFAL. E o principal objetivo, né, da gestão do professor Carlos Guedes é que a informação ela aconteça, a comunicação ela flua, que todos nós saibamos o que acontece com o nosso IFAL, uma vez que o IFAL é nosso. Então, obrigada pela presença de todos vocês e qualquer dúvida, conte conosco. Vou interromper aqui a gravação, gente. É isso mesmo, gente. Qualquer dúvida, mandem nos exames periódicos. Não tem erro. Botou EX, já aparece. Né? Botou exame, já aparece. EX, já aparece. Não tem outro e-mail para confundir. Isso. Boa tarde, bom descanso a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.